Olá, sejam bem-vindos ao canal Lobo Cripto Oficial. Conheça nossas comunidades clicando no botão Seja Membro e me sigam em minha rede social. Beijos e até o próximo vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, quarta-feira, dia 12 de junho, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. Nesse vídeo vamos falar da movimentação do Bitcoin nesse dia de decisão da taxa de juros do Fed, que pode ter muita volatilidade, e como sempre eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso fique comigo até o fim do vídeo, se possível deixa aquele like para dar uma força, e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade, no grupo Toca do Lobo, Robson Vigiani, e no curso Desbloqueio Cripto, Anne Fernanda e Bruno de Paula. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, meus amigos, porque nesse mercado sem conhecimento é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Por isso eu tenho o meu curso Desbloqueio Cripto, é um curso voltado para você que é iniciante e para você que já tem um tempo de mercado e não consegue obter lucro. São 40 aulas, diversos módulos, te ensinando como investir com segurança e conhecimento no mercado de criptomoedas. Peço que você entre no meu site, que é lobocripto.com. O curso custa apenas R$ 79,00, pagamento único, acesso vitalício. E o link também eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Te espero lá, então, como novo aluno do curso. Bom, meus amigos, vamos começar aqui pelo gráfico diário do Bitcoin, que está sendo negociado a 67.450 dólares. Bitcoin que está num padrão aqui de triângulo ascendente e ontem perdeu o fundo do triângulo e está tentando se recuperar. Então, de cara, meus amigos, para a gente ficar otimista, o Bitcoin precisa voltar aqui para cima, aqui para dentro do padrão de triângulo, que é na casa de 67.887 dólares, assim recupera também a linha de tendência de alta. Então, voltando para essa região, ok, dá para acreditar que o Bitcoin, então, vai continuar dentro do padrão de triângulo, e se chegar no topo, né, do triângulo, que é 72.069 dólares, aí nós temos uma projeção do movimento. A gente traça aqui do topo do triângulo até o fundo, e com isso o Bitcoin rompendo 72.069 dólares, pode vir aqui na região de 78.906. Porém, meus amigos, hoje é dia decisivo, hoje tem reunião do Fed, e, além disso, o que vai impactar, o que vai definir nosso mercado não será nem a reunião, nem decisão de taxa de juros. Porque a taxa de juros, a gente já sabe pela Bolsa de Chicago, pelas apostas, né, que a tendência é que o Fed mantenha a taxa de juros do jeito que está. Mas nós temos aqui 9h30 da manhã, índice de inflação, o IPC, núcleo mensal, IPC anual. Esses dados medem a inflação nos Estados Unidos. E na semana passada já vieram bem negativos os dados do payroll. E se vierem negativos esses dados, meus amigos, esqueçam o mercado de alta por enquanto, até que venham outras notícias positivas. Porque se der ruim aqui, o mercado pode vir para baixo. Então, de olho aqui, 9h30 da manhã tem esses dados. Depois também, 11h30, tem estoques de petróleo bruto. Isso daqui também impacta os mercados. E 15 horas a decisão da taxa de juros do Fed. E 15h30 teremos volatilidade porque tem a coletiva de imprensa com o presidente Powell. Então, nesse momento, tem alta volatilidade no mercado. Os investidores ficam lá ansiosos, especulando. E quando eu falo volatilidade, são aqueles movimentos bruscos, né? Daqui a pouco vem para cima, aí do nada cai com tudo, perde o padrão. Então é isso que a gente tem que ficar atento no dia de hoje. E se os dados vierem negativos, como perdeu já o padrão de triângulo ascendente, a gente faz essa projeção aqui para baixo. E aí, como já houve o rompimento ontem, então o Bitcoin pode cair até essa região aqui, de 61.894 dólares, tá? Então essa é a projeção desse movimento. Então os dados econômicos irão definir essa movimentação do mercado. Então de olho a partir das 9h30 da manhã. Bom, meus amigos, vamos para o gráfico de 1 hora para ver como está essa movimentação.
Aqui após o fundo, o Bitcoin começa a se recuperar, começa a querer voltar para dentro do triângulo, né? Está num padrão de recuperação, um padrão otimista, né? Porque fez topo mais alto que os anteriores de fundo, fez um recuo fazendo assim o primeiro fundo mais alto que o anterior. Então a gente traça uma linha de tendência de alta nessa movimentação, ligando dessa forma, e vejam só, se for dessa forma, o Bitcoin está abaixo da linha de tendência de alta. Com isso, o suporte desse movimento fica aqui em 67.092 dólares, certo? Porque se perder essa região, fatalmente virá aqui para o fundo do movimento, 66.197, e aqui pode não segurar e continuar a sua queda para baixo, pois quando a gente olha nosso indicador VPVR, nos mostra que chegando aqui nessa região terá mais resistência para cima do que suporte para baixo. No momento atual, tem mais suporte para baixo do que resistência para cima, tá? Então vamos ver como que segue essa movimentação. Olhando aqui análise de sentimento, sentimento do mercado começa a melhorar bastante, long short ratio caindo, open entry subindo, RSI para cima de 50, o que torna o sentimento de mercado positivo. Então podemos sim ter uma recuperação. Se for perguntar para mim o que eu acho desse movimento, eu acho que o Bitcoin sim vai se recuperar, porém de forma lenta nos próximos dias, e se os dados vierem negativos, podemos ter aqui um padrão de fundo duplo nessa região, de voltar aqui, segurar, para depois voltar a se recuperar, tá? Então é isso que eu acredito até o momento, de acordo com a movimentação gráfica do Bitcoin, porque nós temos outro padrão também que indica uma alta, né? Temos o padrão aqui no gráfico diário, que é o padrão do ombro, cabeça, ombro invertido, que já foi rompido aqui um bom tempo, desde o dia 20 de maio, né? Então temos esse padrão aqui, e o limite do movimento é 67.092 dólares, que foi bem a região do rompimento. Então quando estiver fechando o candle diário para cima de 67 mil dólares, sensacional, mesmo que fique lateral aqui, eu acredito ainda no movimento de alta, beleza? Só vou começar a duvidar se fechar um grande candle aqui vendedor diário para baixo de 67 mil dólares, aí começa a ficar perigoso. Antes disso, ao meu ver, é tendência de alta. Olhando onde estão as grandes ordens, caso o Bitcoin perca força, vejam só, já tem bastante ordens aqui para baixo, na região de 66 mil dólares, tá? Que é bem o fundo daquele movimento. E para baixo também tem aqui em 65.800, 65.300, tem bastante suporte aqui. E esse aplicativo que eu utilizo, eu programo ele para mostrar ordens somente de baleias, ou seja, acima de 201 Bitcoin são essas ordens aqui que vocês estão vendo. Para cima, as ordens mais fortes de venda estão aqui na casa de 68.500 dólares, ou seja, para a gente acreditar na recuperação efetiva do Bitcoin, tem que romper 68.500, tá? Porque são as ordens mais fortes de venda que temos no movimento. Bom, meus amigos, vamos ver também a dominância do Bitcoin como que está. Dominância do Bitcoin hoje está caindo. Ontem subiu um pouquinho aqui, hoje está devolvendo. Isso é positivo para as altcoins, principalmente se o Bitcoin ficar com esse movimento lateral. Então hoje a gente pode ter uma força das altcoins. Tem muita altcoin em fundo de movimento e aí pode ser o início de uma recuperação dela, certo? Vamos ver, inclusive, as que estão mais subindo no dia de hoje. Deixa eu colocar aqui e vamos acompanhar. Olha só, a Lobo, moeda do Lobo, subindo 20% no dia de hoje, continua forte, fez o padrão de rompimento perfeito, rompeu o topo anterior, veio retestar, está indo para cima. O suporte dessa movimentação é 0.0019178 e possivelmente ela deve vir buscar nos próximos dias essa região do topo que foi deixada em 0.0034775 e o candle hoje está bem favorável, bem bonito aqui, fazendo um engolfo de alta. Vamos ver outra aqui, a ONG subindo 10,26%. ONG também que está no fundo de movimento, havia perdido a Fibonacci, né, que seria
a correção até 0,786, que seria a região do 0,4383, segurou até um pouquinho aqui, tentou voltar, não conseguiu, veio para baixo e hoje está iniciando uma recuperação. Mas para a gente acreditar numa movimentação e numa recuperação mais forte da ONG, tem que voltar para cima dessa região do 0,4383, pois se chegar nessa região, não conseguir romper e voltar aqui, fará novamente um topo mais baixo que o anterior e aí virá para fazer um fundo mais baixo e continuar nesse padrão de ondas descendentes que ela está fazendo. Vamos ver mais outra aqui. A DOG subindo 8,79%. DOG que tem um padrão aqui pessimista, que é o ombro, cabeça, ombro, mas está recuperando aqui o fundo. Então vejam só, tem até traçado, essas análises eu faço lá na comunidade Toca do Lobo, onde eu faço live todas as noites, né, às 19 horas com os membros. Então a gente estava vendo esse padrão e tem até um traçado meu aqui que estava, né, dizendo que se voltasse, começasse a recuperar o fundo do padrão ombro, cabeça, ombro, aí sim a gente pode acreditar numa recuperação. Então nesse momento ela volta para cima da região do 0,006587, que se torna suporte, ela não pode perder mais essa região, aí sim a gente pode começar a acreditar numa recuperação dela, tá? Porque se daqui ela voltar, estará fazendo ainda topo mais baixo que o anterior, e aí volta para fazer fundo mais baixo, e a projeção dela, se perder esse suporte que eu mencionei, é que vem até aqui, ó, 0,004430, que é o padrão aqui, a projeção do padrão ombro, cabeça, ombro, certo? Então, que estava pessimista, começa aqui a dar uma melhorada para a DOG. Vamos ver outra aqui, a Combo. Combo, 8,40% no dia de hoje. Deixa eu colocar aqui gráfico diário. Olha só, a movimentação da Combo começa a recuperar aqui o fundo anterior, que era 0,7277, está vindo forte, possivelmente buscará essa região de resistência do 0,7768, ou seja, aqui deixou claro na movimentação do gráfico diário, né? Fez topo mais alto que os anteriores, tinha vindo aqui perdido o fundo anterior, mas se recuperou e agora pode iniciar uma nova pernada de alta, inclusive está bem forte, bem favorável, pois tem mais suporte para baixo do que resistência para cima. Então pode ser o início de recuperação. Foi bem o que eu falei, a dominância do Bitcoin caindo, muitas altcoins aí começam a se recuperar. Bake subindo 7,26%, Bake estava num padrão bem lateral, está ainda inclusive, né? Entre o suporte do 0,2810 até a resistência do 0,3611. Aqui tinha até uma análise minha da saída de fundo dela, que ela iria buscar que esse topo foi realmente onde ela veio, né? Então bateu aqui, voltou, está segurando. Então com esse candle no dia de hoje, né, que está forte, a tendência é que ela venha buscar novamente o topo do movimento em 0,3611 e rompendo essa região, aí sim pode dar continuidade mais forte, pois para cima desse ponto não tem quase resistência, certo? E além disso, esse ponto do 0,3611 era o suporte do movimento anterior, a queda dela. Quando perdeu essa região, foi aqui que derreteu, né? Caiu com tudo. Vamos ver mais uma. Olha só, CFX subindo 6,69%. CFX está saindo do fundão, do fundão, do fundão. Tem que vir aqui nessa região do 0,19922 para a gente voltar a ficar animado, porque era suporte do movimento anterior. Ela perdeu, está voltando com tudo, mas tem que ficar atento. Batendo nessa região, 0,19922, não conseguindo romper, mau sinal, topo mais baixo que o anterior, e aí possivelmente ela volta para continuar em ondas descendentes, beleza? E por fim, vamos ver a Matic, se a Matic está se recuperando ou não. Ontem de noite eu fiz análise lá na Toca do Lobo, estava 0,61, perdendo o fundo, né? Então a Matic está realmente demonstrando fraqueza. Vamos lá, 0,6240, então perdeu o fundo do movimento, tem até uns desenhos meu aqui, né? O fundo dela era 0,6359 até 0,7484. Se perder o fundo, eu pego esse movimento aqui lateral e jogo aqui
como projeção do movimento, já que perdeu 0,6359. Com isso, a projeção é que ela caia até 0,5398. Porém, se ela conseguir voltar aqui para cima do 0,6359, a gente pode acreditar que essa movimentação veio para estopar e liquidar quem estava nesse movimento, né? Para depois voltar e começar a se recuperar, tá? Então tem uma expectativa aqui nesse 0,6359 e olhando a análise de sentimento, né? Vamos colocar na tela. Olha só, sentimento no mercado bem favorável. Long short ratio caindo, open interest no geral subindo e RSI para cima de 50. Então tem tudo para dar bom aqui nessa recuperação da Matic e é isso que a gente vai acompanhar no dia de hoje, tá certo? Então por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!